Sejam muito bem-vindos aí no meu canal, Marcelo Barros, Segredo dos Negócios. Sejam muito bem-vindos aí no meu canal, Marcelo Barros, Segredo dos Negócios. E o meu objetivo hoje é falar desse tema. Esse tema é crítica, né? Crítica, feedback. Então, para muita gente, isso é o fim da picada. Não gostam, não aceitam. Às vezes faz um pouco caso, né? Então, o que eu queria falar para você ter uma mente aberta em relação a isso. A críticas. Porque elas vão acontecer, elas acontecem todo dia. Às vezes as pessoas falam, outras vezes elas não falam, mas falam para os outros. Né? E é sempre importante você estar aberto para isso. Né? Porque a crítica, ela vem... a maioria das pessoas ela não recebe isso aí muito bem. Né? Então, a forma também como as pessoas falam, às vezes faz com que a gente não receba muito bem esse tipo de comentário, tá? E por que isso é um obstáculo? Por que isso é uma objeção? Porque se você não estiver preparado, se você não entender que isso que está sendo falado é algo que provavelmente você não está conseguindo enxergar e que pode ser algo transformador, você está perdendo uma oportunidade de melhorar como pessoa e de melhorar como empresário, tá? Então, por que isso não é um obstáculo e você não deve considerar como um obstáculo? Primeiro, porque eu vou te falar uma coisa assim, um dos melhores momentos da sua vida e do seu negócio. Marcelo, você está exagerando. Não estou não. Sabe por quê? É um momento de aprendizado. E é um momento de aprendizado que ele vem de uma maneira muito interessante, que nós, como empresários, a gente gosta demais que isso aconteça. Ou seja, essa informação vem de forma gratuita. Alguém está te falando alguma coisa, ou escrevendo, e que você provavelmente não estava percebendo, e aquilo ali pode ser algo de melhor, de melhoria para você, de melhoria para o seu negócio, de melhoria para as vendas, de melhoria nas suas relações pessoais, familiares, empresariais. Então, não entenda isso como uma coisa ruim. Muito contrário. O momento aqui, o que eu recomendo, inclusive, é que você mude a sua forma de pensar e receba a crítica, o feedback, como uma bênção que você está ganhando ali naquele momento. Marcelo, mas o que isso tem a ver com o negócio? Você não falou que ia falar sobre oportunidades, sobre dificuldades, objeções? Pois é, isso é uma objeção. E é uma objeção que as pessoas criam e que, por vezes, cria um bloqueio tão ruim que você acaba não aproveitando isso da melhor maneira. E por isso que eu estou falando, receba isso como uma bênção. Eu vou explicar por quê. Tá? Então, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de superar uma crítica, de superar um feedback. Né? Por quê? Porque, de um modo geral, a gente procura fazer tudo com o maior amor, com o maior carinho. Então, vou pegar o meu exemplo aqui agora. São 8h30 da noite, eu estou aqui no escritório, estou sozinho, né, por conta dessa coisa toda, eu estou aqui no meu escritório sozinho. Inclusive, tem uma serenata aqui novamente no andar de cima, que estou fazendo uma reforma. Então, tem barulho aí, se vocês ouvirem esse barulho, é da reforma. Mas eu estou aqui com o maior amor do mundo, com o maior carinho, me dedicando, me entregando, passando meu conhecimento de forma gratuita, desinteressada, mostrando para você que é possível melhorar. Mas tem sempre aquele cara, aquele hater, né? Ou aquela pessoa que passou, viu lá eu falando alguma coisa, falou, que idiota, que bobo, que não sei o quê. Tá, às vezes essas críticas ofensivas realmente magoam, chateiam a gente. Mas às vezes, alguns comentários que são feitos, essas críticas, elas têm algo de importante ali, alguma informação importante. E você deve pegar essa informação e tratar essa informação.
tratar essa informação primeiramente com você. Depois, você vai ver o que você vai fazer com ela. Mas eu desenvolvi nesses muitos anos aí de experiência, mexendo com empresários, mexendo com clientes, mexendo com pessoas, né? Que quando a gente receber uma crítica, a primeira coisa que tem que fazer é respirar fundo. E por que eu estou falando isso? Porque quando você respira, você oxigena o cérebro, você passa a pensar e a raciocinar melhor. Ao invés de você simplesmente reagir, não reage. Assimile aquilo ali, ouça com atenção, ou leia, e aí depois você vai analisar como que isso chegou para você. Então, seja na nossa casa, na escola, no trabalho, nos nossos relacionamentos, nos estabelecimentos, a gente está sendo observado o tempo inteiro. E sendo observado em todos os aspectos. Seja ele como pessoa, seja ele como comportamento de negócio, como comportamento de pessoal. E às vezes a gente não percebe que quando essas pessoas estão observando, elas estão preparando para falar alguma coisa para a gente. Seja da forma como você está se vestindo, seja da forma como você está falando, da forma como você está se relacionando com os seus clientes, com os seus fornecedores. Então é sempre muito importante, e sempre vou falar isso, assimilar, em primeiro lugar, aquilo que foi falado. E isso você vai entender por que daqui a pouco eu vou explicar mais detalhadamente, porque isso vai te trazer um benefício muito grande, que é que você vai começar a entender por que isso está acontecendo. Tá? E aí, é sempre importante trazer exemplos de pessoas que passaram por algum tipo de problema, receberam algum tipo de crítica. No primeiro momento, não importaram com aquilo ali, deixaram aquela crítica de lado, mas com o tempo entenderam a crítica, perceberam que existia um problema ali, decidiram tomar uma decisão de mudança, mudaram e obtiveram resultados. E isso tem tudo a ver com o negócio. Então, já tem algum tempo, ainda estava como consultor do Sebrae, o Sistema Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que vocês devem conhecer. Se não conhecem, pode fazer uma pesquisa lá na página deles. São muito profissionais no que fazem, tive orgulho de trabalhar lá. Mas, uma vez, eu fui indicado para fazer um trabalho de consultoria numa loja de sucos e salgados. E quando eu cheguei na loja, estava o dono e 2 atendentes no balcão, e eu me identifiquei e ele mal me cumprimentou. Tá. Aí tentei conversar com ele, puxar o assunto para identificar quais eram os problemas. Aí, com o tempo, demorou um pouquinho, ele começou a falar quais os problemas que ele estava tendo, problema financeiro, a clientela estava diminuindo, e aí foi falando lá todos os problemas que ele estava tendo. E eu notei que a relação dele com os funcionários também era muito pesada mesmo. O tempo todo de cara feia, dando bronca, reclamando de alguma coisa e tal. E aí, um belo dia, eu convidei essa pessoa, esse cliente, para almoçar. Nós fomos almoçar afastado ali da empresa. E aí, na conversa, fui puxando, fui tentando encontrar qual era o problema dele. E ele falou que a vida dele tinha sido muito difícil, como a maioria dos empresários, e que ele passou por muita dificuldade, muitas e muitas dificuldades, e que por isso ele era mal-humorado e de cara fechada. Eu entendi a explicação dele, mas aí eu olhei e falei para ele assim: e por que você trata mal os seus funcionários e os seus clientes? E ele ficou me olhando e eu falei: o que os seus clientes e os seus funcionários têm a ver com o seu passado?
Absolutamente nada. Eles não tiveram influência em tudo que aconteceu. Eles não foram culpados de absolutamente nada do que aconteceu lá atrás. Então, entendi quais são os problemas do seu negócio, mas na realidade ali o problema não é a ausência de cliente, o problema não é a movimentação financeira, não é. O problema ali é o senhor. O senhor que é o problema. Esse seu mau humor afasta clientes e você tem problema com os funcionários. Os funcionários trabalham também de cara fechada, não são simpáticos, não são agradáveis e fazem o trabalho deles como uma obrigação. Ele, na hora, ele ficou irritadíssimo. Ele falou, absurdo, eu estou pagando uma consultoria para ainda ter que ouvir isso? Eu falei, eu estou lhe falando justamente como um profissional que entende de comportamento, que entende de negócio. Experimente mudar e daqui a um tempo você encontra o resultado. Levantei, paguei o almoço e fui embora. Passado algum tempo, cerca de uns 2 meses, ele me ligou. Falou, Marcelo, eu gostaria que você viesse aqui, preciso bater um papo contigo. Eu falei, claro, com o maior prazer. Passei lá. Quando eu cheguei, ele me recebeu sorrindo, com a mão estendida. E os funcionários também estavam rindo da situação. E aí eu comecei a perceber também que o movimento, inclusive eu fui num horário bem interessante, final de tarde, pessoas saindo de academia, saindo de trabalho, e com muita gente, inclusive, dentro do negócio, do estabelecimento dele. E eu achei aquilo ali extremamente. Fiquei surpreso, né? Que eu não esperava aquilo ali, imaginei que ele fosse me receber como ele me recebeu das outras vezes, de cara fechada, de cara amarrada, né? Sendo áspero, resposta sim, não, talvez. E aí me tratou super bem, os funcionários estavam rindo, bastante cliente ali no balcão. E aí eu falei, e aí, o que o senhor tem para me falar? Na hora eu não fiz nenhuma associação com o que estava acontecendo. A associação veio depois. E ele falou, Marcelo, eu queria te agradecer que o valor que eu paguei na consultoria foi um dos melhores, um que trouxe o maior resultado para mim. Eu falei, mas por quê? Porque nunca ninguém teve a coragem, como você teve, de falar para mim que o meu mau humor, a minha falta de educação, é que estava espantando o cliente, era que estava fazendo mal para os funcionários e mal para mim. Eu, no início, não gostei do que você falou, confesso, fiquei aborrecido, fiquei chateado, mas depois, eu analisando o que você falou, você está coberto de razão. Inclusive, lá em casa, o meu relacionamento melhorou porque eu me tornei uma pessoa mais simpática. Ainda não mudei, continuo com o temperamento um pouco fechado, mas essa melhoria do sorriso, do atendimento, da gentileza, eu já senti resultado assim. Cerca de uma semana já começou a dar resultado. E aí eu falei, caramba, que legal, que notícia maravilhosa para mim. E por que eu estou trazendo essa história para vocês? Porque foi uma história para você entender como empresário que às vezes o seu comportamento, a sua energia afasta as pessoas, afasta o relacionamento com seus funcionários e com o seu cliente. Era simplesmente a forma que ele estava atendendo, como ele estava receptivo para aquilo ali. E para você ver, no primeiro momento, ele praticamente me expulsou lá do almoço, porque ele ficou muito chateado com o que eu falei. E depois ele refletiu e entendeu que aquilo que eu tinha falado tinha razão. O que os clientes e os funcionários dele tinham a ver com tudo que ele tinha passado. Então, a crítica, o feedback, ele vem não para te ferir, mas ele vem para te ajudar. Desde que você saiba aproveitar isso. E é onde eu quero trazer um exemplo, inclusive meu, pessoal, que aconteceu comigo dando aula. Uma vez, há um tempo atrás, estava dando aula numa sala e ao final do treinamento eu sempre passava uma avaliação. E na avaliação uma aluna escreveu assim, o professor está falando baixo demais. Está falando alto demais. A primeira foi alta. Está falando alto demais. Eu falei, caramba, por que eu estou falando alto? Eu normalmente testo a distância,
Beleza. Para o próximo eu vou falar mais baixo, então. Aí no curso seguinte eu fui e baixei o tom de voz. Aí, na avaliação, veio lá escrito: o professor está falando baixo demais. Eu falei, meu Deus, um está falando que eu estou falando alto, o outro está falando que eu estou falando baixo. Onde é que está o problema? Aí eu pedi as avaliações para eu entender. E aí, na que falou que eu estava falando alto, foi uma aluna que eu cheguei para ela e falei assim, ela me chamou para me fazer uma pergunta pessoal. Ela falou, Marcelo, assim, assim, assim. E eu respondi para ela como se eu estivesse dando a aula. Então, eu respondi como se fosse para a sala, uma pergunta que ela me fez pessoal. E aí eu entendi. E foi muito curioso, porque no primeiro momento aquilo ali me passou como uma crítica que não fazia o menor sentido. Mas depois eu entendi e eu comecei a dosar o meu tom de voz nas aulas. Eu fazia até um teste antes de começar a aula, um teste de vocal para ver se eu estava falando alto, baixo, se estava tendo reflexo ou não. Então, há necessidade da gente ter sensibilidade para entender o feedback quando a gente recebe um feedback, seja ele um feedback positivo ou negativo. Né? O feedback positivo massageia o ego, o negativo faz você crescer. Exatamente isso. E quem me mandou essa mensagem foi um grande amigo, o André, também professor, e que nós temos aí uma convivência de muitos anos, uma convivência maravilhosa. O cuidado que tem que ter é que, nessa questão do feedback, muita gente tem uma objeção muito grande com relação a isso. Não aceita receber crítica de jeito nenhum. A primeira coisa que fala é que não leva desaforo para casa. Gente, quem disse que uma crítica, um feedback é um desaforo? Não é um desaforo. É algo para você pensar. Para trabalhar o seu ego, para trabalhar o seu comportamento. Outro assim, mas eu não aceito essa crítica porque eu dou um duro danado para fazer minhas coisas, para a pessoa chegar e falar que meu produto ou meu serviço está uma porcaria. Será? Será que o fato de você estar trabalhando duro significa que você pode entregar o produto ou o serviço de qualquer maneira? Será que essa pessoa não está querendo te ajudar no seu processo de melhoria? Mas aí eu sei que existem essas objeções, isso é natural. Tem uns que, tô nem aí para crítica, pode falar à vontade que eu não vou mudar mesmo. Só que aí entra uma outra questão, porque isso é um jeito tratar um problema e colocar uma objeção ainda em cima do problema. E aí, então, para piorar a situação, quando a pessoa recebe uma crítica, ela já imediatamente quer responder, já quer justificar. Vou ensinar o jeito certo para você fazer com relação a uma crítica, a um feedback. Eu só vou fazer um comentário que é uma forma como eu penso e que eu gostaria que vocês prestassem atenção e, se for o caso, levar em consideração. Quando alguém faz uma crítica e fala assim, eu estou fazendo uma crítica construtiva, essa pessoa pode ter a melhor boa intenção e provavelmente ela está com a melhor boa intenção. Mas quem vai determinar se essa crítica ou esse feedback é construtivo é você que está recebendo. Porque você, ao analisar aquela crítica e você perceber que você realmente pode melhorar em função do que ela falou, do que essa pessoa falou, essa crítica foi construtiva. Se ela falou uma coisa para você, você analisou e acha que não, essa crítica não passou de uma crítica. Era a opinião dessa pessoa em relação a você. O exemplo da loja de suco lá, do meu cliente. No primeiro momento ele ficou com raiva, ficou aborrecido e não ia mudar de jeito nenhum. Porque no primeiro momento ele entendeu como crítica. Depois, respirando, esfriando a cabeça, ele percebeu que a crítica era para o processo de melhoria dele. E quando ele colocou em prática, ele verificou na vida real que o que eu havia falado era para a melhoria dele. Aí sim, foi uma crítica construtiva porque ele colocou em prática.
Isso é só uma linha de raciocínio minha, tá? Não precisa. Quem quiser continuar falando crítica construtiva ou feedback positivo, continue falando. Eu entendo de uma outra maneira, mas isso é só uma questão de análise, né? Então, às vezes até no próprio negócio, chega o cliente, né? Muitos empresários não gostam daquele cliente que é o cliente chato, que é o cliente que reclama. Deixa eu falar para você uma coisa, você que é dono de um negócio, ele é o melhor cliente que você tem. Aquele cliente que compra, vai embora e não fala nada, desconfie. O cliente que volta e critica e que fala alguma coisa, esse cliente é o bom. E por que ele é o bom? Primeiro que ele gosta de você. Porque se ele não gostasse, ele não falaria nada. Segundo que ele está sempre voltando ali no seu estabelecimento, no seu negócio. Ou seja, ele quer continuar comprando. Terceiro, que ele vai falar coisas para você que os outros não tiveram coragem de fazer. E quarto, que ele quer que você melhore. Ou seja, você pode estar cometendo com outros clientes o mesmo erro que você cometeu com ele. Só que os outros não tiveram coragem. Só que você não conseguiu perceber. E esse cliente, você chama ele de chato ou acha ele um chato, ele na realidade, ele está te dando uma consultoria de graça. Ele está te ajudando a melhorar o seu negócio, a fazer você crescer, a fazer você melhorar, a melhorar o seu relacionamento com outros clientes. Absolutamente de graça. Simplesmente com uma visão crítica que ele tem e com a coragem de falar para você. Então, mude o seu conceito, inclusive, com relação ao teu cliente chato. O cliente não é chato. Mude esse conceito. Esse cliente é o que você tem que amar, é o que você tem que tratar melhor. Por incrível que possa parecer. Ele está sendo psicólogo, ele está sendo terapeuta, ele está sendo consultor, ele está sendo tudo para você. Então, agradeça. Lembra lá atrás, quando eu falei que isso era uma bênção para você? Eu estou acabando de comprovar que é uma bênção. Ele está fazendo tudo isso absolutamente de graça para você. Sem você ter que pagar psicólogo, terapeuta, consultor, nada. Ele simplesmente percebeu alguma coisa e falou para você. Lógico que o que você tem que fazer é analisar. Você quer se desenvolver, você quer melhorar? Então pega essas informações, pega esses comentários, pega essas críticas e analise. Verifique. Pergunte para pessoas próximas a você, seus amigos, alguns clientes que você tem um pouco mais de intimidade. Então, esse cliente que você chama de chato reclamou para você alguma coisa. Aí você foi e conversou com outros clientes que são aqueles... Realmente você faz isso. Mas, para mim, não fazia muita diferença, mas para outros clientes pode fazer. Converse com a sua família, converse com seus amigos. Amigo é bom porque amigo é verdadeiro. O amigo vai lá e fala mesmo. Se você está fazendo bobagem, você está falando bobagem. Então pergunta para o amigo, para a amiga. Eu faço isso? O que você acha que eu posso fazer para melhorar? O feedback e a crítica, quando ela é dada com amor, o resultado é só de melhoria. É só de melhoria para você, para o seu negócio, para a sua vida. É aula de comportamento também. Falar sobre mudança também. A gente está aprendendo todo dia. Por que não aprender com alguém que quer o nosso bem, quer nos ajudar? Esse cliente chato quer nos ajudar. Esse cliente chato quer que a gente melhore. Esse cliente chato quer que a gente faça assim, ó. Obrigado, Henrique, pelo foguetinho. É para subir, é para melhorar, é para disparar. É disparar a venda, disparar a relação, aumentar negócio, aumentar faturamento, melhorar a vida. É isso. Então, é importantíssima essa mudança desse conceito. Eu pergunto para você, o que você está fazendo ou fez até agora com as críticas e com os feedbacks que você recebeu? Amassou e jogou no lixo? Se fez isso até agora, tudo bem. Mas a partir de agora,
Mude, reflita, refaça a sua forma de agir, repense a forma como você está fazendo as coisas. É extremamente importante que você tenha isso como uma forma de crescimento para você, para o seu negócio, para a sua vida, para as suas relações. Crítica e feedback precisam ser analisadas. Logicamente, e aí você não vai ter que... Toda a crítica que você receber, você vai lá e muda. Não, não, daqui a pouco você está igual a sanfona, você não sabe para que lado que você vai. Né? Se você abre, se você fecha, se você toca, se você não toca, se faz barulho, se não faz barulho. É um exemplo da sanfona, só para criar uma relação aqui de mais alegria, de mais descontração. Então, o que você faz com isso? O que você faz para melhorar a sua vida? O que você faz para melhorar o seu negócio? Como você faz? É só estudando? É só fazendo treinamento? Não. Esse tipo de acontecimento, esse tipo de feedback, ele é extremamente importante. Ele faz com que você cresça, com que você melhore, com que você se aperfeiçoe, que você aperfeiçoe o seu negócio. Então é sempre importante que você tenha em mente que a crítica ela deve ser analisada, ela deve ser pensada, ela deve ser conversada, e aí sim, se você achar que deve mudar, você vai lá, muda e coloca em prática esse processo de melhoria, como foi o caso do exemplo do vendedor de suco, do vendedor de salgado, que o dono da loja, né, que acabou mudando e transformando a realidade dele, a vida dele e o negócio dele. Com uma crítica simples que eu fiz. Umazinha só. A crítica foi feita como consultor, foi uma crítica técnica, né? Mesmo que tenha o lado pessoal dele, mas foi transformadora para ele. O que pode ser uma crítica para transformar você? Uma crítica transformadora do seu jeito de ser, do seu negócio, das suas relações. Às vezes você já até recebeu essa crítica ou esse feedback e não deu atenção. Então comece a observar e a prestar atenção nessas críticas que você está recebendo. Ou até mesmo você pode, no teu negócio, perguntar para os seus alunos. Eu, sempre quando eu faço consultoria, eu faço 3 perguntas para os meus clientes. A primeira pergunta é, depois que eu acabo o trabalho: gostou do trabalho? Eu aguardo a resposta, sim ou não. Se a resposta for sim, maravilhoso, porque ele ouvi, e aí eu passo para a pergunta seguinte. Se a resposta for não, eu não passo nem para a pergunta seguinte, eu quero saber por que a pessoa não gostou. No caso da loja de suco, eu sei por que ele não gostou, porque eu falei para ele uma coisa que o incomodou. Mas se a resposta for sim, eu passo para a segunda pergunta. Faria outro trabalho comigo? E fico aguardando a resposta na mesma sequência. Se não, eu quero saber por que não faria. Se sim, eu vou querer ouvir e passar para a terceira pergunta. Recomendaria para alguém? E aí, aguardo também na mesma sequência. Se não, ou se sim. O que você pode começar a fazer com seus clientes? Vamos supor que você não tenha um cliente chato, que teoricamente chato, que faz crítica ou que fez crítica já a você. Então você não tem aquele ali. Talvez você não tenha porque você é muito fechado. Mas se você perguntar para alguns clientes, por exemplo, o que você acha que eu devo melhorar como dono desse negócio? O que você acha que eu posso fazer para melhorar a minha relação com os outros clientes e com você? Comece a perguntar. Comece a se questionar. Ou você acha que é a última Coca-Cola do deserto? Não. Nós temos imperfeições, nós podemos melhorar, nós estamos aqui para melhorar. Como você pode fazer isso? Não é só esperar vir até você. Pergunte, busque, converse, fale com as pessoas. O que estão achando, o que não estão achando. É assim que você vai conseguir
um crescimento muito grande, não só para você, para o seu negócio, como para suas relações, para sua família, para sua vida. Legal? Então, como eu sempre faço em todos as minhas lives, os meus cursos, meus treinamentos, tenha sempre um caderno com uma caneta, um bloco, uma caneta funcionando, um lápis com ponta, que eu vou sempre falar algumas coisas que, de repente, é interessante você anotar para começar a colocar em prática mais para frente, na medida em que as coisas forem acontecendo e você tiver como fazer e implementar algum processo de melhoria. Então, o que você está fazendo com as críticas, o que você pode fazer, como é que você deve, pequenos passos que você pode aplicar imediatamente para superar essa questão da objeção com relação à crítica, tá? Então, anote o primeiro passo aí. E é isso mesmo que eu vou falar, eu vou até brincar com você um pouquinho. Ouça atentamente o que essa pessoa está falando para você. Ouvir atentamente não é se justificar, não é responder, não é ficar com raiva, esbravejar, não. É ouvir. Ouça atentamente. Cada palavra, cada ação, cada vírgula, tudo que ela mostrar para você, falar para você ou escrever para você. Se estiver falando, ouça. Se estiver lendo, leia atentamente o que está escrito ali. Esse é o primeiro passo. O ler e ouvir vai te fazer pensar. Então é importante esse primeiro passo. Segundo passo, que é também extremamente importante. Respire fundo. Não responda e não justifique. Por que respirar fundo? Toda vez que você respira fundo, 1, 2, 3 vezes, você oxigena o cérebro. Dá tempo do cérebro pensar antes de falar e fazer coisas que provavelmente você vai se arrepender depois. Então, respire. Respire. Pense, raciocine e deixa para lá. Não responda, não justifica. Beleza? Terceiro passo. Depois que você respirou, a pessoa foi embora, você vai sentar em algum lugar, vai pegar esse bloquinho de anotação aí, esse caderno, e vai escrever os pontos que essa pessoa falou de crítica ao que você faz, ou ao que você é, ou como você age. Anote ali. Ah, ele falou que eu sou grosso, ele falou que eu não dou a atenção que ele merece, e ele não gostou do meu tom de voz. Preciso mudar meu tom de voz. Beleza, só anota ali. Bacana. Depois que você anotar isso aí, quarto passo, faça uma reflexão de tudo isso que foi falado para você, que você acabou de anotar. É refletir mesmo, lembrar de situações em que você fez aquilo ali. Mesmo que você tenha feito sem a intenção. Mas se você fez, você pode estar fazendo sem a intenção com outras pessoas. Isso pode estar causando algum problema com o cliente, com o fornecedor, com sua família, com seus amigos. Então, seja crítico. Procure lembrar de quantas vezes você fez, se fez, e principalmente as consequências do que você fez. Porque às vezes, eu já ouvi muita gente falar assim, porque quando me fala alguma coisa, eu respondo na hora, na telha, porque eu não levo desaforo para casa. Só que eu responder na telha, ou responder na hora, não quer dizer que a pessoa é autêntica. Ela pode estar sendo, ao invés de ser autêntica, mal educada. Mas ela acha que ela está sendo autêntica. Porque ela está respondendo na hora. Ela não está levando desaforo para casa. Será que é isso mesmo? Então, essa crítica, ao avaliar essa crítica, a forma como você está atendendo, respondendo, agindo, se comportando, se vestindo, isso tem relação com todas as coisas à sua volta. Relação com o seu cliente, com o fornecedor, com o negócio, com o dinheiro, com o familiar, com o amigo, com gente. Nós vivemos
num ambiente que dependemos das pessoas. Por que a gente tem que tratar mal as pessoas? Por que a gente tem que ser ríspido com as pessoas? Por que a gente tem que ser mal educado com as pessoas? Não. Nós podemos ter a nossa opinião, nós podemos ter a nossa convicção, e nem por isso a gente é mal educado, nem por isso a gente é atrevido, nem por isso a gente é ignorante. É a forma como você conduz e como você leva. E isso é um aprendizado maravilhoso. Se você entender que isso vai te ajudar a melhorar, caramba, começa a colocar em prática e você vai ver os resultados que isso pode te trazer. Não é uma objeção, não é um problema. Eu encaro isso como uma oportunidade. E 5, o último passo é, depois de você criticar, quantas vezes ver a consequência, você vai chegar a uma conclusão. Realmente eu fiz isso. Se realmente você fez isso, é o 5 passo, o 5º passo. O que eu vou fazer para que isso não aconteça mais? Ou o que eu vou fazer para melhorar? O que eu vou fazer para que isso não se repita? 5 passos simples, 5 passos, como é o meu treinamento, como é os meus cursos, como são as minhas lives, tudo simples. Eu simplifico e eu procuro simplificar a vida. Marcelo, às vezes você simplifica demais. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, mais fácil. Quanto mais simples, mais resultados. É assim que funciona. Vou repetir então aqui os passos, só para bater rapidamente. Primeiro passo, ouça detalhadamente. Segundo passo, respire fundo e não responda. Apenas ouça. Aprendeu? Beleza. Terceiro, anote os pontos principais dessa crítica. Quarto, faça uma reflexão. Se você fez, se você não fez, quantas vezes fez e as consequências disso. Quinto passo, adote um novo comportamento. Só pedir uma coisinha, se você puder. Comenta aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, o que achou da live. Se você tem alguma dúvida, coloca aí. Eu vou ter sempre muito prazer em te responder. Valeu?